Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre o jogo de hoje do Clube do Remo contra a equipe do Avaí a partir das 9h35 da noite no Mangueirão. Fenômeno Azul mais uma vez vai fazer a sua parte, vai dar o apoio que será muito importante para o Remo voltar a vencer jogando em Belém. O técnico Antônio Oliveira vai precisar quebrar o tabu jogando em casa. O Remo ainda não venceu jogando em Belém sob o comando do técnico português. Quero conversar com vocês um pouco mais também sobre a escolha aí do novo camisa 33, tem uma curiosidade por trás, e falar também sobre o Avaí, como é que vem esse time catarinense para enfrentar o Clube do Remo hoje, e sobre uma novidade a respeito do centro de treinamentos. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei, a meta de likes mais uma vez é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube recomende cada vez mais para os azulinos espalhados por este Brasil afora. E verifique também a tua inscrição no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém, onde por lá você encontra o plano de 600 megas que te dá direito a assistir os jogos do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro no Disney Plus. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, conhecer esse e outros planos da Like Telecom, parceira do Chaves Remista. Recado especial também da Suíça Destinos, que vai te levar para os jogos do Clube do Remo fora de casa na Série B, claro, para você realizar o sonho de viajar com a sua família, curtir férias, curtir aquela folga merecida, com preços especiais, inclusive de hospedagem, para você e para as pessoas que você ama. É só pegar também a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e conhecer as ofertas da Suíça Destinos. E o recado especial também da Celtec Reparos, que vai até a tua casa retirar tablet, notebook e celular para levar para assistência técnica autorizada e que te dá garantia para você que é sócio torcedor do Clube do Remo e também inscrito aqui do Chaves Remista. Também é só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e aproveitar os serviços da Celtec Reparos. Bom, galera, bora lá. Bora primeiramente conversar sobre a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos que foram realizados ontem, né? O Novo Horizontino venceu o Goiás por 1-0 lá no interior de São Paulo. A Chapecoense venceu o Volta Redonda pelo placar de 4-2 e o Cuiabá venceu, né, a equipe do América Mineiro por 3-1, além do empate do Amazonas contra o rival em 1-1. Com essa vitória, o Novo Horizontino chegou aos 34 pontos, ou seja, Goiás com 36, a equipe do Coritiba que tem 34 e o próprio Novo Horizontino também com 34, mais uma vez aumentaram a gordura, né? Estão aí com uma gordura bem interessante nas 3 primeiras colocações da Série B e vão encerrar o primeiro turno com a pontuação, digamos, de meta alcançada, né? Porque a gente sabe que essa pontuação aí é a metade, em média, do objetivo para conseguir o acesso. Geralmente as equipes sobem ali com 62, 64, 65, né? Olha, acredito que esse ano inclusive pode ser que essa linha de corte seja até menor, porque talvez a linha de corte para não cair aumente, tá? Porque as equipes de baixo também estão reagindo, então é muito importante, mais do que nunca, vencer jogando em Belém. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo do Clube do Remo. A Chapecoense também venceu, chegou a 29 pontos com 8 vitórias, pessoal. Não, 9 vitórias já a Chapecoense, né? 9 vitórias da Chapecoense. O Clube do Remo, pessoal, para vocês terem uma noção, tem apenas 6 vitórias na Série B. É muito pouco. É muito pouco. E é por isso que é importante voltar a vencer em Belém, tá? O Remo nesse momento é o 7º colocado, porque o Chapecoense venceu na rodada, o Cuiabá venceu na rodada e o Vila Nova venceu na rodada. Então olha como é importante para o Remo hoje à noite vencer. É decisão, gente. Mais do que nunca é um jogo de 6 pontos. O Avaí, que é justamente o nosso adversário mais atrás, né? O 8º colocado com 25 pontos. Então hoje é uma decisão
É um jogo que o Remo não pode errar. A rodada não está ajudando. Então, mais do que nunca, o Remo precisa fazer a parte dele. E hoje à noite, o Remo vai precisar quebrar um tabu na era Antônio Oliveira, que é justamente de não ter vencido ainda em Belém sob o comando do técnico português. O Remo perdeu o Repá, era mando do Remo, empatou com o Cuiabá e empatou com o Novo Horizontino. Hoje o jogo contra o Avaí, na minha opinião, é uma partida em que o Avaí vem bem fechado. Acredito que vai ser a mesma postura do Cuiabá quando jogou contra o Remo aqui, porque o Avaí sabe do momento negativo que vive na competição, né? Um time que não vence aí há 3 jogos, né? Vem de críticas aí do seu torcedor, inclusive recentemente sofreu uma goleada contra o Atlético, que é uma das equipes que está aí meio que em ascensão no campeonato. E o time do Avaí é uma equipe também que passa por problemas internos, como atraso de salários, como a gente comentou ontem. Eu até participei ontem do podcast Isso é Avaí. Até agradecer aqui o Felipe e o Fernando que me chamaram, galera de lá do podcast. E ontem o que a gente viu de sentimento deles é de preocupação com os jogadores do Remo, né? Porque eles sabem que aqui o Remo tem jogadores interessantes, mas de preocupação com a fase que o Avaí vive. O Avaí é uma equipe que tem jogadores bem experientes, né? Como, por exemplo, o meia Marquinhos Gabriel, camisa 10 do time, o Eduardo Brock, que é o capitão do time, zagueiro ex-Cruzeiro, o Kleber, que é o centroavante, ex-Ceará, jogador perigoso, né? Tem que tomar cuidado com ele. Tem o volante Barreto, que passou pelo Botafogo em 2021, é interessante. Na reserva tem o Aleph Manga, que aliás vem sendo muito criticado pela torcida do Avaí também. A torcida do Avaí não tá aí gostando das atuações do Aleph Manga. Tem por lá também o Igor, que jogou no Paysandu em 2019. Então é uma equipe aí que tem jogadores experientes, jogadores rodados na Série B, mas que está passando por esse problema, né, pessoal? Na Série B, de atrasos salariais, e o técnico Jair Ventura está muito pressionado, né, nesse momento da tabela da classificação da Série B. Então o sentimento hoje do torcedor havaiano é de preocupação, assim como do clube do Remo, né? O torcedor azulino está preocupado com o desempenho do time, mas também está confiante de que hoje finalmente a gente volte a vencer. Toda essa chacoalhada que teve essa semana, inclusive com entrevista do executivo de futebol, para que a gente possa ter uma resposta hoje dentro de campo. É muito importante que o Remo vença 0-0 e goleada hoje, gente. Gol contra, gol de cabeça na cagada, o Remo tem que vencer de qualquer jeito a equipe catarinense. E ontem a formação, né, provável que eu trouxe para vocês, do Rangel no gol, o Nathan Santos na direita, o Camutanga, o Kaique na zaga e o Sávio na esquerda, o Caio Vinícius, Freitas, Cantijo, o Marrone, Pedro Rocha e o Matheus Davó. Esse é o provável time, mas a gente sabe que até a hora do jogo pode ser que essa formação mude algumas vezes e a gente possa ver um time diferente. Eu só estou preocupado realmente com a questão da marcação, mas como eu acho que hoje o Avaí não vai sair muito para o jogo, talvez a gente fique com um time mais leve. Lembrando, repito, a postura contra o Cuiabá no primeiro tempo, que o Remo foi bem perigoso, né? Não abriu o placar muito, também pela qualidade do goleiro dos caras. E tomara que o Antônio Oliveira também seja feliz nas substituições, né? Que ele consiga aí mexer certo no time e não desconfigure ou não desfigure o time na segunda etapa. Isso tem sido um problema também nos últimos jogos, com exceção do Atlético e exceção também do jogo da Chapecoense, que o Remo acabou sendo ajudado lá em Chapecó com a expulsão do atleta lá da equipe catarinense. Então, pessoal, é um jogo de alta tensão, um jogo de erro zero e um jogo que o Remo precisa da vitória, até porque as equipes da parte de baixo estão reagindo, o campeonato está ficando cada vez mais equilibrado, mas principalmente as equipes lá do G4 já começaram a se desgarrar, e isso é perigosíssimo para o Leão Azul de Antônio Baena. Bom, tem uma curiosidade, pessoal, queria trazer para vocês aqui sobre essa camisa 33 do Diego Hernandes, né? Ele que foi apresentado aí ontem na sala de imprensa do Baenão, tá com o nome do bid, pode estrear hoje à noite pelo Clube do Remo, será uma peça, se Deus quiser, interessante para a gente usar hoje diante da equipe do Avaí. Ele escolheu essa camisa 33 porque ele é devoto da Virgem de Nazaré dos 33, ou é das 33, né? É uma padroeira do Uruguai, a padroeira do Uruguai. Então ele é devoto dessa santa, né? E por isso que ele viu a coincidência da camisa e acabou pedindo, né? E o Clube do Remo, né? Que tem laços aí também com Nossa Senhora de Nazaré, é um clube onde muitas pessoas são católicas, né? Que torcem pro Leão Azul. Meio que acabou unindo uma coisa a outra, né? Utilizou o 33 e
a devoção aí do Diego Hernandes. Tomara que ele consiga ser abençoado, né, nessa passagem pelo clube do Remo, e que o Remo como um todo seja abençoado, seja pela Nossa Senhora de Nazaré das 33 lá, e pela Nossa Senhora de Nazaré aqui de Belém do Pará também, né, que é a nossa padroeira, né, a Virgem de Nazaré que é a nossa padroeira. Então, que todos os santos hoje estejam a favor do Leão Azul, que a gente volte a vencer na competição, independentemente também da sua crença, né, da sua religião. Então, é uma curiosidade interessante que eu quis trazer para vocês também aqui neste conteúdo. Para encerrar o vídeo, queria trazer aqui uma nota que o Clube do Remo lançou hoje sobre uma comissão criada, finalmente, né, para que o projeto do CT saia do papel. Na última coletiva de imprensa, né, o Marcos Braz foi perguntado sobre o CT, sobre a visita que ele fez recentemente ao CT, sobre aquelas postagens bem enigmáticas, e hoje o Remo lançou essa nota oficial que eu vou ler para vocês aqui. Foi oficialmente criada a nova comissão e grupo de trabalho responsável pela coordenação e execução do projeto do Centro de Treinamentos do Clube do Remo. Na tarde da última quarta-feira, no Bamparabaenão, o grupo realizou a primeira reunião para avaliar o andamento do projeto e definir os próximos passos para a conclusão da estrutura. O objetivo na nova comissão é planejar, acompanhar e garantir a implementação das ações previstas. A comissão discutiu questões relacionadas ao orçamento, cronograma de entrega e parcerias para a captação de recursos, pensando na importância do CT para o fortalecimento do futebol profissional e das categorias de base do clube dentro e fora de campo, para transformar o centro de treinamento em realidade. Na coletiva da última terça-feira, o executivo do Leão, Marcos Braz, destacou sua visita ao CT e abre aspas aí para o que falou o Marcos Braz. Em relação ao CT, fui lá, passei a manhã inteira, olhei a estrutura e a primeira coisa é entender o que queremos fazer lá e se vamos fazer. A construção não passa por um Marcos Braz. O Remo precisa fazer isso se quiser sobreviver de uma maneira tranquila e autossuficiente. Precisa fazer um CT e lá é um terreno do clube. Já está pago. Temos que começar a fazer o CT lá em paralelo, sem deixar que o resultado esportivo contamine qualquer ação. Fecha aspas aí para o que disse o Marcos Braz. O encontro contou com o vice-presidente Glauber Gonçalves, executivo Marcos Braz, gerente de futebol Daniel D'Ambros, o diretor de sustentabilidade Renato Medeiros, o diretor de planejamento Valber Mota, o diretor de CT Michel Souza e o grande benemérito Max Fernandes. Uma nova reunião está prevista para o próximo mês, quando será feita uma nova avaliação dos avanços e ajustes do planejamento. Então, essa fala do Braz, né, que ele disse ali na coletiva, cai por terra também aquele discurso que a gente escuta muito da torcida e dizer o seguinte: bora primeiro investir no time, depois a gente vê o CT. Né? Gente, dá para fazer as coisas paralelas, sem, obviamente, prejudicar os resultados em campo. Isso aí é óbvio. Tá? Então o Remo, pessoal, para vocês terem uma noção, ele não pode e não vai dar um passo maior que a perna. Entendeu? Ele não vai destinar recursos, digamos assim, que estão hoje para o futebol, para os investimentos do futebol, para a folha salarial, que não é barata, e para o que o futebol precisa, em termos de estrutura e tudo mais, para, obviamente, avançar o CT. Assim como também, quando tiver a verba do CT destinada, eles não vão tirar de lá para fazer esse investimento no futebol, com contratações, por exemplo. Então, aquilo que a gente escutou muito nos últimos anos, de que não daria para fazer as duas coisas, dá sim, com planejamento. E claro, que isso é importante justamente para trazer para o torcedor uma informação de que finalmente as coisas podem sair do papel, porque essa era a promessa quando saiu lá o projeto no início do ano, se não me engano era fevereiro ou março, daquele vídeo, né, que foi postado na Remo TV, e depois ninguém falou mais nada. Então a previsão era de que no meio do ano esse projeto iria finalmente começar a sair do papel. Então que isso aconteça, que o Remo consiga finalmente começar essas obras, porque dá para fazer, mas precisa ter um trabalho. Então se essa comissão for criada, é dessa comissão que a gente precisa cobrar justamente que essas obras avancem. E claro que o Remo, quem sabe até final do ano, né, ou até mesmo antes, possa começar a utilizar pelo menos um campo para treinar também no CT. A gente sabe que o Baenão hoje tem uma estrutura que é suficiente para treinar, mas que obviamente precisa dessa evolução, como o próprio Marcos Braz falou, né? Para ter a autossuficiência, para que o Remo seja um clube autossustentável e não precise o tempo todo estar dependendo de terceiros para realizar os trabalhos no futebol, até porque se a gente quiser chegar numa Série A, nós precisamos ter estrutura. Cara, olhem a campanha que o Mirassol tá fazendo na Série A, cara. Ontem bateu o Ceará de novo.
venceu o Santos, empatou com o Palmeiras, campanha espetacular, mas por trás tem uma estrutura de nível europeu. Não é à toa que os caras estão na Série A e, na minha opinião, vão ficar por lá por um bom tempo. Galera, também estamos aqui em nome das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Boston Grão-Pará. Você pode comprar por lá também os ingressos para as partidas do Leão Azul de Antônio Baena, tá? É só lá e, claro, comprar as linhas de 2025 da Volt, também na marca Rei, e acessórios do Leão Azul Paraense, sempre com atendimento sempre especial. Recado também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Entre em contato com a GB, conheça os empreendimentos lançados e também tire por lá a documentação da tua casa e também encontre inquilinos de confiança para o teu imóvel. E o recado especial também da Valentes Vive Moda Infantil, que manda para você o catálogo de todas as coleções infanto-juvenil para você e seu filho aí ficarem sempre no estilo. Detalhe, hein? Ela, além de mandar o catálogo para você, ela vai entregar na tua casa a roupa que você escolher. Valentes Vive para o teu filho ficar sempre no melhor estilo. É isso, galera. Mais uma vez eu peço muito que você deixe o like, você hype o conteúdo, comente os assuntos, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Hoje à noite, claro, estaremos lá no Colosso do Bengola para acompanhar mais um jogo do Leão Azul. Tem depois a coletiva de imprensa, tem a transmissão da Super Marajoara. E eu vou estar lá nos bastidores conversando com a galera em mais um conteúdo pro Chaves Gemista. Um forte abraço a todos, fiquem na paz, tamo junto. Bora Leão, bora ganhar hoje, tá na hora de vencer em casa mais uma vez. Tamo junto, valeu!